da psicologia existem muitos caminhos que a gente pode seguir. E aí foi onde eu tive uma mexida na minha vida e eu fui ver aquilo que tinha mais a ver comigo. Então esse tempo foi um tempo que eu parei um pouco para analisar qual linha eu ia seguir, qual linha de estudos eu ia seguir. E foi um tempo muito bom para mim, que eu consegui perceber aquilo que eu queria, que tem tudo a ver com o meu propósito de vida, que é a questão da constelação familiar, terapia sistêmica, que tem a ver com a nossa estrutura familiar. Tem a ver com tudo que eu já trabalhava antes, mas eu acabei não seguindo por esse caminho e aí eu vi o quanto era importante eu seguir por esse caminho. Então foi por isso que eu fiquei sumida. Mas agora minha pretensão é voltar aqui com vocês, mas eu gostaria sempre que vocês participassem, sugerissem temas para eu poder estar abordando aqui com vocês. E eu escolhi esse tema, né, o poder do pensamento, porque eu acho que ele é básico para tudo, né? Muitas pessoas me questionam assim: Elaine, tudo vem do pensamento? Tudo é a gente que pensa? E eu sempre falo, tudo vem do pensamento. Tudo que acontece na nossa vida tem a ver com a forma com que a gente pensa. E aí eu trouxe esse tema para falar um pouco melhor sobre isso para vocês, né? Da onde que vêm nossos pensamentos, né? Como que eles são criados? Nossos pensamentos, primeiro desde que a gente é bebezinho, a gente não tem noção das coisas. Então, os nossos pais apresentam o mundo pra gente através do olhar deles. E através também das nossas percepções, dos nossos sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato, paladar, a gente também começa, através disso, também ter percepções do nosso mundo. Então, os nossos pensamentos começam a ser construídos aí, através do olhar dos nossos pais que falam como que o mundo funciona pra gente e depois através das nossas percepções. Durante a nossa infância toda, basicamente, a gente acaba ouvindo muito o que os nossos pais nos falam, o que os professores nos falam, né? Aí a gente depois tem uma visão dos nossos amiguinhos, dos pais dos nossos amiguinhos, a nossa percepção é muito restrita e a gente fica naquele círculo. Na adolescência, que a gente vai para o convívio social, existe um questionamento daquilo que a gente ouviu, de todas as nossas ideias. A gente começa a questionar, principalmente questionar os nossos pais. E aí é onde a gente diz que o adolescente é rebelde. Na verdade, o adolescente, ele só vai por uma fase construir a própria identidade. Ele vai pegar o que o pai e a mãe disseram, ou quem criou, né? Vão pegar o que eles disseram, vai ver o que acontece no mundo e vai criar a sua própria identidade. Então, isso é muito importante, vivenciar essas fases. E aí, vivenciando todas essas fases, a gente entende que o nosso pensamento, ele acaba oscilando muito, a gente acaba mudando muito a nossa forma de pensar. E isso é sensacional, porque a gente tem uma ideia que nosso pensamento tem que ser fixo, né? Que as nossas ideias têm que ser fixas e que isso é muito bom e que quem é assim tem uma personalidade forte. E aí eu falo que personalidade forte tem muito mais a ver com um pensamento rígido do que com uma personalidade melhor, do que alguém que tem uma personalidade dita fraca, alguém que acaba mudando muito de opinião. Então, quem muda de opinião talvez tenha uma maior habilidade, uma flexibilidade mental do que aquela pessoa que tem um pensamento muito rígido e acaba não se permitindo mudar a forma de pensar. E a nossa vida não é estática, as coisas mudam o tempo todo. Então, mudar a forma de pensar não é negativo, mudar a forma de pensar é muito positivo, né? Então, entender isso. A Raquel disse aqui que é muito complicado lidar com adolescentes. É muito complicado, Raquel. E a dica que eu dou para quem lida com adolescente é lembrar que um dia você já foi adolescente. E entender que essas mudanças, o adolescente não só tem mudanças de pensamento, mas como tem mudança hormonal, que influencia muito no humor. Então a gente tem que dar uma brecha aí, né, um alívio, porque isso é complicado,
mas a gente pode lidar de uma forma mais tranquila com o adolescente, ouvindo, orientando e não querendo controlar o tempo todo, porque o adolescente a gente não consegue mais fazer isso. Então, às vezes, a gente briga muito com o adolescente, que a gente quer que ele seja adulto, que a gente quer que ele tenha uma identidade totalmente formulada. E isso provavelmente não vai acontecer, não aconteceu, porque ele ainda não está preparado para isso. Existe um tempo de maturação cerebral também para que isso ocorra. E você vivenciou tudo isso, que é mais importante ainda, né? Então, você lembrar da sua história, por mais que de repente você não tenha vivido tão intensamente, mas você passou por essa fase. Então, tentar compreender a cabeça do adolescente. A Vitória está dizendo aqui que tem muito trabalho em sala de aula. Adolescente, e eu vou dizer pra você, Vitória, pré-adolescente é mais complicado do que o adolescente. O pré-adolescente hoje em dia, vamos botar assim, de 10 anos pra frente já tá mudando o hormônio e já entrou na fase pré-adolescente. Então é muito difícil, porque você ainda enxerga aquela pessoa ali como criança, mas ele já tá entrando na fase de pré-adolescência, tá uma confusão danada, então a cabeça dessa criatura tá muito confusa. Então a gente tem que ter muita tolerância, muita paciência para conseguir entender que isso vai passar, que é uma fase que vai passar e que você precisa ajudar essa criança, esse adolescente a passar por isso e não complicar mais a vida, mais a cabeça desse adolescente, né? Então 10 anos, Michele, 10 anos, existem muitas crianças, porque assim, se você for ler em qualquer, na OMS, né, vai dizer que é 12 anos, né? Só que hoje em dia a gente começa a avaliar pela mudança hormonal. Então hoje muitas crianças com 10 anos já têm uma mudança hormonal muito grande, já estão entrando na pré-adolescência, entendeu? Tem crianças de 10 anos não, que ainda estão na infância mesmo, são bem crianças. Mas tem crianças com 10 anos que já estão apresentando comportamento de adolescente, porque já tem uma mudança hormonal muito grande. Já tem a primeira menstruação, a menina, e o menino geralmente é mais atrasado. A menina geralmente com 10 anos ela já tem comportamento de pré-adolescente. O que é o pré-adolescente? É alguém que não é mais criança e nem é adolescente ainda, ele está nessa transição ainda, então vai ter comportamentos muito infantilizados, vai ter comportamentos às vezes muito à frente da idade, então isso que gera também até uma confusão pra gente que tá lidando com essas pessoas, né? Você imagina pra eles, né, que estão vivendo isso tudo. A Vitória tá dizendo que percebe que as meninas são mais pré-adolescentes que os meninos. É mais rápido isso nas meninas, né? Sempre foi, né? E agora não é diferente, né? É assim, isso que acontece. Então, entendendo isso, que a gente é construído através do olhar dos nossos pais, através daquilo que a gente percebe, e assim são formados os nossos pensamentos. Como que eles são formados exatamente, Elaine? Acontece uma situação, alguma coisa. Então eu vou dar um exemplo. Eu tô me preparando para entrar num projeto de emagrecimento. Eu quero emagrecer. Beleza. Essa é uma situação neutra que pode acontecer na vida de qualquer um, não é verdade? Aí, se eu nunca vivenciei isso, se eu não tenho nenhuma vivência, nem minha, nem de uma outra pessoa, eu não tenho pensamento nenhum. Não tem aquele sonzinho que fica de uma cigarrazinha, tipo assim, não tem pensamento nenhum, minha cabeça tá vazia. É isso que acontece quando eu não tenho vivência, quando eu não tenho experiência, quando eu não conheço aquilo que eu tô passando, eu não tenho pensamento em relação àquilo. Então eu vivo. Então provavelmente, se eu quero emagrecer, eu vou ter uma emoção de alegria por estar fazendo uma coisa que eu quero muito,
né? E eu vou aí eu vou pensar, ai que bom, eu vou emagrecer, eu vou ficar com o corpo que eu quero, vai ser ótimo. E aí isso vai me gerar um sentimento de entusiasmo, né? De motivação. Então isso que acontece. Só que geralmente a gente tem alguma experiência com alguma coisa. Quanto mais velho a gente é, mais experiência a gente tem. Então, mais coisas na nossa caixinha, no nosso arquivo mental a gente também tem. E dali que a gente começa a ter os nossos pensamentos. Então, um segundo exemplo, a mesma situação, eu quero emagrecer. Só que aí eu já tenho uma vivência disso. Minha mãe, por exemplo, tentou emagrecer a vida inteira e não conseguiu. Então, quando eu vou emagrecer, o pensamento que vem falar será que eu vou conseguir? Por que eu me coloco em dúvida? Porque a minha mãe não conseguiu. Então, a partir da experiência da minha mãe, eu desenvolvo o meu pensamento, entenderam? E aí esse pensamento vai me gerar um sentimento, que é um sentimento de angústia, de ansiedade, né? Porque eu ainda não vivi, mas eu peguei uma experiência da minha mãe. Então, o sentimento, o que ele é? Ele é uma emoção que é sempre inata às nossas emoções básicas. Lembra? Eu já até falei sobre elas no meu curso de inteligência emocional, que tá lá no meu canal no YouTube também. Quem quiser assistir, pode dar uma olhadinha. Então, raiva, medo, alegria, tristeza, nojo, surpresa. São as emoções básicas. Ninguém ensinou a gente sentir, a gente sente. Tá? Então isso é a emoção básica. Toda situação eu tenho uma emoção, porque essa emoção vai me gerar uma série de liberação hormonal de neurotransmissores para que eu tenha uma ação. Então por isso que a emoção é muito importante dentro da gente. Sem emoção eu fico apática, né? Eu também fico completamente neutra. Então a emoção serve para que eu tenha alguma ação. Então essas emoções inatas, elas vão aparecendo. Então beleza, elas vão aparecendo. Então eu tenho a emoção, que quando ela se junta a algum pensamento, se funde e vira um sentimento. Então o nosso sentimento é a mistura de uma emoção com um pensamento que eu tenho. E aí toda vez que eu desenvolvo um sentimento, aquilo fica mais forte dentro de mim, porque lembra que eu falei que tem uma série de liberações de hormônio, de neurotransmissor? E quando isso acontece, aquilo fortalece o meu pensamento. E aí as minhas crenças cada vez ficam mais fortes. Então, se eu tenho dúvida que eu não vou conseguir, provavelmente o meu comportamento vai me sabotar. Porque também a gente tem uma necessidade de honrar os nossos pais. Por mais que a gente critique os nossos pais, a gente tem uma necessidade de honrar de alguma forma. Então a gente acaba, se a gente não tem consciência disso, não fez nenhum trabalho, que isso pode ser trabalhado, pode ser modificado, se a gente não faz nenhum trabalho, a gente acaba repetindo as histórias vividas pelas nossas famílias. Não é muito comum, a gente não vê muito isso? Se você analisar a sua família, tem um padrão que se repete sempre. E às vezes é tudo que vocês mais odeiam, mas é aquilo que a gente repete. Mas odeiam porque a gente rejeita. Tudo que a gente rejeita tem uma tendência a ficar. A gente não pode rejeitar nada que é da nossa família. Então isso é um assunto para constelação que eu vou trazer para vocês também, mas eu gostaria que vocês compreendessem muito isso, que a gente Oi Mayara, tudo bem? Sempre há tempo. Então, tudo aquilo que a gente constrói, né, baseado na nossa emoção, no nosso pensamento, se juntou, se formou um sentimento, vai ficar mais forte como uma crença, como uma forma de pensar. Nossas crenças, que ficou muito popular esse termo, né,
são nossas ideias, né? Eu olho uma situação e é aquilo que eu tenho de ideia sobre aquela situação. Isso são as nossas crenças. Tem crenças que são mais fortes, que são mais intensas, e tem crenças que a gente formou há pouco tempo, são mais fáceis de transformar. Por isso que a gente, dentro da psicologia, a gente fala que trabalhar com criança é maravilhoso, porque as crenças das crianças ainda são muito neutras ainda, não estão totalmente enraizadas, então são fáceis de transformar. Mais difícil de atendimento de crianças são os pais, que têm crenças muito rígidas e que às vezes são inflexíveis nesse processo terapêutico. E quanto mais velho a gente ficando, mais cabeça dura a gente vai ficando. Então, mais enraizadas as nossas crenças ficam. Porque como eu tenho um pensamento e eu faço de tudo para fortalecer esse pensamento, de forma inconsciente, mas eu faço, aquilo vai se repetindo ao longo da minha vida. Cada vez que eu tento um processo e eu não consigo, mais forte aquele meu pensamento fica. Então, todas as vezes que eu tento emagrecer e eu não consigo, a minha cabeça pensa o quê? Tá vendo? Você não consegue, isso não é pra você, essa é a história da sua família, é a sua genética. Aí vão criando vários pensamentos em cima disso. Toda vez que você tenta, você vai, de alguma forma, tentar trazer para você esse pensamento sabotador para reforçar essa crença. Então, o que a gente precisa identificar na gente? Um padrão repetitivo de comportamento. Se eu tenho um padrão repetitivo de comportamento, significa que essa crença é muito forte dentro da minha família. E identificando esse padrão repetitivo, dá pra gente transformar esses pensamentos. Não é fácil, mas é possível. Deixa eu ler alguns comentários aqui, porque vocês estão interagindo e é bom não perder. A Raquel disse aqui: meu filho tem 17 anos, já namorou uma garota de 26. Aí, Raquel, depende assim, muito. A gente generaliza, né? Às vezes ele tem maturidade para isso, né? E talvez ele só consiga se ver com uma mulher mais velha também. Mas na maioria dos casos, os meninos têm um tempo de construção de maturidade muito mais atrasada do que as meninas, tá? Michele aqui comentou: desde que eu me entendo por gente, eu trabalho o emagrecimento. Quando chego próximo ao resultado, eu regrido. Isso desde a adolescência. Michele, ótimo exemplo. Isso me causa frustração. Ela botou lá embaixo. E é assim mesmo, você tá repetindo um padrão de comportamento. Elaine, como que eu faço para sair disso, né? Como que eu faço para romper esse padrão de pensamento, esse padrão de funcionamento? Eu preciso ter consciência desse pensamento. Eu preciso ter consciência que esse pensamento vai me provocar atitudes sabotadoras e eu tenho que transformar esse pensamento. E uma técnica que ajuda muito, gente, porque assim, antes de falar da técnica, toda vez que você tem esse pensamento, você disse, isso me causa frustração. Frustração é um sentimento, né? Desânimo, né? Que é a frustração. Então, todas as vezes que você tenta, você tem um sentimento de frustração. E aí, todas as vezes que você se deparar com um processo de emagrecimento, o que seu cérebro vai fazer com você se ele te protege? Ele vai falar: minha filha, não faça isso, porque não vai dar certo e você vai sofrer. Entendeu? Aí, o que ele faz? Você fazer um monte de comportamento sabotador. Na verdade, eu falo nosso cérebro como se não fosse nosso. O nosso cérebro é nosso cérebro e a gente controla esses pensamentos. Então, eu preciso ter essa consciência de que todas as vezes que eu falhei nesse processo, eu falhei por minha responsabilidade. E para mudar, eu preciso aprender a mudar esse pensamento. E aí, sim, a estratégia de mudança. Como eu mudo esse pensamento? Começa a anotar.
Escreve frases de enfrentamento, e todas as vezes que você sentir uma emoção muito forte de desânimo, de frustração, você vai trabalhar isso dizendo para você mesmo: você está assim porque você está com medo. Porque você está com medo de falhar, porque você está com medo de se decepcionar de novo. Mas você é capaz de superar. Você vai conseguir. Entendeu? E aí, claro, gente, que não é uma vez que você vai falar. Porque você falou pra você a vida inteira que não ia conseguir. Aí uma vez que você fala que vai conseguir, não é assim, né? Então isso tem que ser também um padrão repetitivo até que vire uma coisa automática na sua vida. Então, a PNL, né, surgiu muito trabalhando essa questão do pensamento, do poder do pensamento. Depois vieram os coachings trabalhando muito isso. E, de fato, tudo isso funciona mesmo. Eles tiraram isso da psicologia. A psicologia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha especialização, fala disso o tempo todo. Só que a gente parou a gente não acessibilizou isso para as pessoas. E eu acho fundamental a gente acessibilizar, mostrar para as pessoas que é fácil, que existe esse trabalho, que a gente pode mudar, que a gente pode ser quem a gente é, que a gente pode se transformar. Isso é muito importante, se transformar. Senão eu vou viver a vida inteira da mesma forma. É claro que tem padrões que a gente honra com alguns padrões familiares que vão se repetir e que não são ruins, porque aquilo me faz pertencer à minha família. Então, de alguma forma, eu vou repetir, mas eu vou ter que procurar não repetir um padrão destrutivo que acontece na minha família. E aí, entendendo que se meu pensamento, ele me ajuda, né? Eu tenho que ficar atento o tempo todo ao que eu tô pensando. É muito importante isso. 95% das nossas ações são automáticas, ou seja, eu faço sem perceber que eu tô fazendo. Por quê? Porque eu já aprendi. Tudo aquilo que eu já aprendi eu faço de forma automática. Claro, nosso cérebro ele precisa economizar energia. Só que quando a gente construiu, quando a gente aprendeu, a gente não questionou. Então, eu fui repetindo. Então, quanto mais da infância um comportamento, mais rígido ele é em mim. Então, eu tenho que começar a questionar esses padrões da infância. Para ver, agora, eu adulta, eu consigo mudar isso? Entendeu? Agora, adulto, meu pensamento é esse? Quando eu tenho um pensamento automático, eu preciso aprender a questionar esse pensamento automático. Esse pensamento é meu ou foi um pensamento que me ensinaram a ter? Eu posso mudar de pensamento? Esse pensamento me ajuda? Esse pensamento me atrapalha? E existem, gente, vários documentários que falam sobre esse poder do pensamento. Existe até um que é chamado O Segredo. Tem até na Netflix um documentário que fala sobre esse poder da visualização e o poder do pensamento. Quando a gente se imagina fazendo algo positivo, quando a gente pensa positivo, como que as coisas se realizam na nossa vida. E por que isso? Porque é mágica? Porque é uma coisa do universo? Não, porque quando eu foco em alguma coisa, as minhas ações acabam seguindo para aquela coisa que eu quero. E como que a gente funciona na maioria das vezes? Eu só penso naquilo que eu não quero. E o que acontece? Aquilo que eu não quero. Por quê? Porque meu foco tá todo naquilo que eu não quero. Se eu não construir uma ideia, a nossa mente ela funciona muito associando aquilo que eu conheço. Se o tempo todo eu penso em uma coisa negativa e aquilo aí passa aquela coisa negativa na minha frente, pum, meu pensamento se atrai por aquilo, porque é o conhecido para mim. Então a gente precisa fazer essa transformação mental, tentar pensar mais positivo. Existe agora uma coisa que está acontecendo, né? Que são as eleições, que vai acontecer agora nesse domingo. E eu vejo muitas pessoas que não acreditam na mudança. E aí o que provavelmente vai acontecer? As coisas não vão mudar. Porque se eu não acredito, se eu vou votar achando que meu voto é irrelevante, provavelmente as coisas não vão mudar. Ah, Elaine, mas o meu voto não é transformador. Não, mas eu preciso ter alguma esperança dentro de mim.
Então, se eu vou entendendo que o meu candidato para mim é o melhor, mesmo que não ganhe, mas que eu tô fazendo a minha parte, a minha visão não tá positiva, isso é importante, isso é transformador, porque senão todos os dias eu já acordo pensando que vai ser difícil, que é difícil morar no Brasil, que as coisas são difíceis, que a gente não sai das crises, que na hora que a gente achou que fosse sair da crise vem a pandemia, que aí não sai da pandemia, e aí a gente vai enlouquecer com esse tipo de pensamento. A gente veja as mentes mais brilhantes do mundo, que, por exemplo, Steve Jobs, por exemplo, né? Tem aquele cientista lá que ele tem um filme maravilhoso. Aquele filme, eu esqueci agora o nome dele. Se alguém lembrar, bota aí, aquele cientista que teve esclerose lateral. Ele teve né? Amiotrópica, ele teve essa esclerose, ele tem um filme que conta a vida dele e no filme mostra o quanto que ele tinha pensamentos positivos. O quanto ele com o diagnóstico mais difícil talvez da vida, porque você vai paralisando completamente, você tem a plena consciência, seu cérebro funciona perfeitamente, mas você congela dentro do seu corpo. Então talvez um dos piores diagnósticos que uma pessoa possa receber, né? E dentro daquele diagnóstico, ele continua estudando, ele continua se desenvolvimento. Isso aí, a Mayara falou aqui, o nome do filme é A Teoria de Tudo. Esse filme é fantástico porque mostra o quanto a cabeça positiva, com pensamento positivo, pode transformar a vida de uma pessoa. Isso não significa que a gente não vai ter situações difíceis para viver, porque todo mundo tem, mas tudo é a forma com que a gente olha para essas situações difíceis. Então, isso é o poder do pensamento. O nosso pensamento... Deixa eu só ver aqui o que a Vitória colocou. Isso aí, Vitória, os pensamentos negativos atraem coisas negativas, porque o nosso foco está no negativo. Então a gente acaba focando e trazendo pra gente. Eu costumo brincar com os meus pacientes que a gente tem um imã aqui. E esse imã, se o meu pensamento tá negativo, ele vai atrair tudo que é negativo pra cá. Se tá positivo, ele vem tudo positivo pra cá. Então eu escolho o imã que eu vou colocar aqui. E aí eu tento toda hora trabalhar isso. Elaine, não é fácil? Não é fácil. Não é fácil mesmo. Porque exige o tempo todo de consciência. Eu tenho que estar o tempo todo presente no aqui e no agora. Então, se eu tô aqui conversando com vocês, fazendo essa live com vocês, eu não posso estar pensando em outra coisa. Eu preciso estar atenta, eu preciso estar focada, eu preciso estar concentrada aqui. E aí eu tenho consciência dos meus pensamentos, eu tenho consciência das minhas ações. Agora, se na maior parte do tempo eu não tenho consciência, fica muito difícil transformar o meu cérebro. Porque ele vai me jogar para o modo automático. É mais fácil, é economia de energia. Mas eu tenho que sair desse estado automático de funcionamento, porque isso me faz mal. Porque isso me faz manter padrões repetitivos de comportamento, que eu não quero, né? Muitas das vezes. Uma pergunta da Vitória. O convívio com pessoas negativas ou que reclamam muito da vida passa pra gente... Não é que passa, a gente acaba se influenciando. Então, assim, a gente não pega, né? Mas a gente acaba se contaminando por esse tipo de pensamento. Então, se você vive num ambiente que todo dia você chega e as pessoas só reclamam, estão sempre negativas, estão sempre depressivas, quando você se perceber, você vai estar num estado assim, só olhando as coisas negativas. Então, Elaine, nossa, eu trabalho num lugar assim, como que eu faço então? Como que eu faço? Eu vou botar uma frase positiva perto de mim. Se eu tiver como, né? Botar na minha mesa uma frase que vai me lembrar toda hora do positivo. Sorria mais, né? Sorrir é uma forma, é gratuito. Alguma coisa assim que lembre, que desperte em você essa necessidade
de sair desse estado, de não se contaminar por esse estado ali do ambiente, mas influencia. A gente fala assim, principalmente no adolescente, né? Eu não sou influenciável. É sim, todo mundo é influenciável, não tem como. Então a gente tem que estar atento. E aí, depois de estar preparado e forte para esse tipo de ambiente, você pode tentar mudar esse tipo de ambiente. Lembrando, eu não mudo ninguém. Mas se eu levo para esse ambiente mais alegria, mais bom humor, se eu brinco mais com as situações, talvez o outro também pode aprender comigo. Porque se eu aprendo com o outro também pode aprender comigo. Então, sempre a minha mudança para tentar fazer com que o outro enxergue a minha mudança e quem sabe ele queira mudar também. Né? Lembrando que sempre há o outro que tem que querer mudar. Não, eu não mudo ninguém. Obrigada, Vitória. Ui, eu tô vendo aqui, gente, eu e essa tecnologia. Pronto, voltou a tela. Fiz besteira de novo. Maiara botou, antes eu vivia preocupada com qual seria a próxima coisa que iria acontecer na minha vida. Isso me impedia de viver a alegria do presente. Por isso, aquele ditado, o excesso de passado causa depressão e o excesso de futuro causa ansiedade. Exatamente, Maiara. A gente tem que ter muito essa percepção. Se eu vivo no passado, provavelmente eu vivo lamentando alguma coisa que eu fiz. E esse lamento eu tô me culpando, né? E essa culpa me gera desesperança. E essa desesperança pode me gerar depressão. Se eu vivo no futuro, né? Tentando controlar tudo. Porque quem vive no futuro tem o quê? Insegurança. Porque quer controlar tudo para que tudo ocorra da forma como ele planejou, para não ser pego de surpresa. Então, quem é inseguro geralmente é muito ansioso. Se eu vivo lá tentando planejar o meu futuro, eu também não estou vivendo o momento agora. E isso também me causa reações no corpo, né? E acaba fazendo com que eu não aprenda a viver de forma plena no presente. Desfrutar o momento presente. Porque, na verdade, o que a gente tem é isso, né? A gente viveu agora um momento recente, que foi a morte do ator que fazia o Louro José, né? Pegou todo mundo de surpresa. E aí fala assim, olha como que a gente fica surpresa por alguma coisa que é mais certo da nossa vida, que é a morte. Só que a gente quer evitar isso, né? Não foi trabalhado muito bem isso na nossa infância, muitas das vezes. Meu pensamento é muito negativo em relação à morte, eu finjo que ela não existe. Aí quando ela acontece, fica todo mundo desesperado. Porque lembra que o desespero não é só porque ele morreu, porque é uma pessoa muito querida. É porque toda vez que alguém morre perto da gente, a gente lembra que a gente pode morrer um dia. E isso é muito inconsciente, tá? Mas E aí a gente entra em desespero, falando, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí que pena que isso dura poucos segundos. Porque logo depois a gente para de pensar nisso, né? E vai pensar em outra coisa. Então, eu acho que a gente precisa aprender a focar, a entender, compreender o nosso pensamento. Eu tenho uma experiência que eu vivi, que eu estava até comentando com uma paciente minha, porque às vezes a gente sofre traumas. E esses traumas nos levam a ter determinado pensamento, né? Então eu virei o meu pé numa aula, eu até postei aqui no meu Instagram, muita gente deve ter visto. Eu virei o meu pé numa aula e quando eu estava, eu fui de novo lá na aula, estava tendo o passo que o movimento que eu virei o meu pé estava sendo naquela aula daquele dia. Quando eu cheguei, imediatamente eu tive uma forte emoção.
uma forte sensação, na verdade. Me veio um aperto aqui, sabe, uma queimação, e o meu pensamento foi o primeiro: ainda bem que hoje eu não vou treinar. Por quê? Foi uma única situação que eu vivi, mas que doeu. Então teve a dor, né, com medo daquilo acontecer de novo. E aí tinha sido recente, deve ter o quê? Uns 3 meses que eu virei o pé, ainda é recente. Então, imediatamente, o meu pensamento foi esse. Qual é o meu pensamento? Meu pensamento é de defesa, né? Fala, não faça isso, porque você vai se machucar. E aí, qual é o meu trabalho? Eu preciso fazer de novo. E fazer dizendo pra mim mesmo, você vai com cautela, mas você pode fazer. Porque não significa que esse movimento vai te machucar. Porque senão todo mundo que fizesse viraria o pé. Então não foi por isso que você virou o pé. Então vocês entendem que o trabalho o tempo todo é mental? O tempo todo a gente tem um pensamento. A meditação também é um instrumento riquíssimo para quem quer pensar no aqui e agora, para quem quer ter atenção plena, para quem quer diminuir a ansiedade, para quem quer sair do automatismo, né? E quando você vai fazer a meditação, as pessoas falam assim, você não pode pensar em nada. Não existe não pensar em nada. Ninguém não pensa em nada, é impossível. O processo de meditação é você controlar aquilo que você está pensando. Você ter uma linha de raciocínio. Esse é o processo de meditação. Então, toda vez que você tiver... Que é o que eu tô sugerindo para vocês. Se eu tô assistindo televisão, eu tenho que tentar focar nisso aqui que eu tô assistindo. Porque quando eu assisto alguma coisa e vejo algo que me é comum, que eu conheço, o que eu tendo a fazer? A lembrar aquilo que aconteceu. E aí, quando eu me percebo, eu tô em frente à televisão, olhando atentamente, mas viajando aqui nos meus pensamentos. E alguém me pergunta, o que aconteceu? Não sei. Por quê? Porque eu tô aqui viajando. Eu tô, minha cabeça já foi, porque meu pensamento é muito assim. Toda minha terapia é muito baseada no que a gente pensa, né? Para transformar os pensamentos e você poder ser ajudado, né? Então, sempre eu penso, toda vez que a pessoa me fala uma situação, eu falo, e o que você pensou nessa hora? E o que você tá pensando? Para eu poder entender a pessoa, né? E as pessoas, é muito comum as pessoas me falarem o seguinte, não pensei em nada. Aí eu dou só um sorrisinho e deixo a pessoa falar. Porque logo em seguida vem 10 milhões de pensamentos, mas que ela ainda não sabe identificar que aquilo foi um pensamento. Então, o pensamento tá o tempo todo, é impossível a pessoa não pensar em nada. Ela pensou, ela não tinha consciência e talvez seja mais difícil ela ter percepção. Mas o pensamento tá ali. Então, a gente tem que estar muito atento aos pensamentos. Muito atento porque ele gera um estado, ele vai gerar um sentimento. E esses sentimentos são muito responsáveis pelo nosso estado, pela nossa saúde. Existe um processo chamado somatização. E essa somatização é o quê? É um processo em que meu corpo acaba dando resposta a um tipo de padrão mental que eu não tiro da minha cabeça. Então, muitas doenças acontecem por um tipo de padrão mental. Então, existe uma doença que é no intestino, que você evacua o tempo todo, eu esqueci o nome. Ela tá tão comum agora, que é muito comum a pessoas ansiosas. Se alguém souber, tiver aí, me fala. Existe um nome, eu esqueci o nome, que ela causa diarreia o tempo inteiro na pessoa. Por quê? Isso mostra um nível de estresse lá em cima na pessoa. Aí, o que o corpo, toda vez que a gente está ansioso, estressado, o nosso corpo faz isso. Então, muitas vezes a gente está preocupado com alguma coisa, dá uma dor de barriga na gente, não é isso? Só que essa pessoa está num nível tão crônico desse estresse, dessa preocupação, que ela não para, o corpo dela não consegue parar de ter aquilo.
a flora intestinal não se refaz. Então ela começa a ter essa doença que tem um nome específico, que agora eu esqueci, que ela não para nem um pouco disso. Aí o que ela não faz? O que acontece com ela? Ela não consegue sair de casa porque ela tem medo de ter uma dor de barriga na rua. Aí ela começa, ao invés de melhorar, ela vai agravando o estado de saúde dela. Então, para você ver o poder do seu pensamento. Quando as pessoas conseguem trabalhar isso, eu recebi esse ano 3 pessoas com esse diagnóstico. E essas 3 pessoas no nível de ansiedade muito grande. E uma dessas pessoas tinha uma situação específica que causava aquilo. E quando ela conseguiu resolver aquilo na vida dela, cessou na hora. Não teve remédio para curar, não teve nada, cessou, simplesmente parou. Então, pra gente ver o quanto que o nosso pensamento, porque quando eu não resolvo um problema, aquilo fica ali o tempo todo na minha cabeça, né? Meu pensamento fica o tempo todo lá. Então, eu preciso aprender a resolver o problema. Eu preciso aprender a observar meus pensamentos, observar minha emoção. Minha emoção tem muito a ver, meus sentimentos têm muito a ver com aquilo que eu tô pensando. Então, se eu tô sempre muito para baixo, se eu tô sempre muito angustiada, se eu tô sempre muito desanimada, eu tenho um pensamento que tá me jogando para esse estado. E aí eu preciso observar isso para poder trabalhar isso. Porque senão eu não saio desse estado. Muita gente tem falado comigo que tá com insônia. Eu não sei se alguém aqui viveu isso, muita gente com insônia. E aí eu tava até foi minha mãe que me perguntou ontem que ela tava com insônia, ela falou: eu devo tomar um Rivotril? Eu falei: não, de forma nenhuma. Agora não. Um Rivotril pode ser usado daqui lá pra frente. Você não tá meses sem dormir, você tá dormindo mal. Mas tenta tomar um calmante natural, um chazinho e tenta ver o que tá te incomodando. Porque se você não tá dormindo, tem alguma coisa que tá te incomodando. Mas eu tô tão tranquila. Não tá tranquila. Porque se a gente não tá dormindo, ou você tá dormindo trocando o dia pela noite, ou tem alguma coisa acontecendo. Saiu aqui, desculpa, gente. Às vezes até o que tá acontecendo, você não consegue mesmo perceber, mas tá acontecendo alguma coisa com você. Então, gente, muita atenção àquilo que você pensa. O seu pensamento tem um grande poder na sua vida. E no dia que você parar de associar isso a alguma coisa mística, porque não tem nada a ver com coisa mística, isso é real, isso é científico. O nosso pensamento tem o poder de levar a gente aonde a gente quer. Então, se eu penso positivo, muito provavelmente as coisas são positivas. Não quer dizer que eu não vou ter que encarar dificuldades da minha vida, eu vou ter, mas eu vou encarar de forma mais tranquila do que negativo. O negócio já é um problema, já é difícil. Se eu penso negativo, vai ser mais difícil ainda, né? Então, a gente tem que ter essa percepção de como a gente está pensando. Então, o tempo todo, uma ferramenta também, à noite, anotar como que você pensou. Isso funciona muito. Como que foi o dia? Como que eu vivi meu dia? Fazer o exercício da gratidão, que ajuda muito a transformar a sua cabeça a coisas mais positivas. Então, eu vou começar toda hora a agradecer o que tá me acontecendo, mesmo sendo ruim, eu vou tentar ver o que eu posso tirar de proveito disso. Também funciona muito bem, até que essa forma de pensar seja uma forma automática, né? E não é uma forma, Elaine, eu vou pensar, você é otimista demais. Não, você vai ter o pensamento positivo, porque você quer que aquilo aconteça de forma positiva. Lembra? O que eu penso, eu atraio. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu penso. Alguma dúvida, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Alguma dúvida? Será que travou?
Alguém coloca alguma coisa aí pra eu poder ver, pessoal, se travou ou não, pra eu poder dar continuidade aqui. Faz um joinha assim, só pra eu saber que tá indo. Lembrando, né? Eu não sei se travou ou não, ninguém tá me respondendo. Tem gente online. Ou eu tô fora aqui do negócio? Não. Ih, tem um monte de coisa aqui que eu não tô vendo. Gente, meu Deus, eu e a tecnologia. Tava parado lá em cima e eu tô aqui lá em... Ih, ó, quanta coisa aqui, ó, que eu não li. Michele colocou que se lamenta muito pelo que não fez. Michele, vou te dar aqui uma dica que eu sempre falo para meus pacientes. Aquilo que eu fiz, eu fiz. O que eu não fiz, eu não fiz. Não adianta eu me culpar, me lamentar, falar nada. Não adianta. Então, o que eu preciso fazer? Cara, eu me arrependo disso. Eu poderia ter feito diferente. O que eu vou fazer? Da próxima vez eu vou mudar isso. Mas o que eu fiz está feito. Culpa não ajuda a gente a nada. Quando a gente erra, o erro é muito importante, porque ele ensina a gente. Mas se o erro vira peso, não vale a pena. Então tira o peso do erro. Eu errei, tá bom, eu vou aprender, vou fazer diferente. Tirar isso, sabe? Essa coisa do peso de um erro. Aprenda com o erro, só isso. Ele não precisa virar um peso na sua vida. Até porque, Michele, quando a gente se culpa, a gente precisa buscar alívio. E aí, qual é a forma mais rápida de buscar alívio? Através da comida. Então, tente não se sabotar com isso, tá bom? Porque isso acaba virando um vício na sua vida. A Raquel fala que, na verdade, a gente não aceita a perda, né? Rebater os pés. Michele colocou. Obrigada, Michele. Doença de Crohn, é isso mesmo. Rebater os pensamentos também é bom? Rebater os pensamentos é muito bom. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou compreender o que eu pensei e aí eu vou falar assim, tá bom, eu pensei nisso. Mas isso é uma verdade? Então eu vou fazer o exemplo, aquele exemplo que eu falei o primeiro, né? Eu quero emagrecer, mas o meu pensamento é, ai meu Deus, e se isso não der certo? E se eu não conseguir? Identifiquei, meu pensamento foi, e se eu não conseguir? Beleza. E aí eu vou pensar assim, por que eu não vou conseguir? Eu já vivi isso? Não, eu nunca vivi isso. Então, esse pensamento, ele não é favorável, porque eu nunca vivi, então como que eu não consegui? Aí eu posso pensar, mas a minha mãe já viveu isso várias vezes e não conseguiu. Aí eu vou rebater também. Mas essa é uma experiência da minha mãe. Eu posso, de repente, aprender com a experiência dela. O que ela fez que não deu certo? Por que ela passou a vida inteira lutando e que não deu certo? Vou e converso com ela para aprender. Mas eu não vou trazer a experiência dela para minha vida. Então, entendeu? Rebater dessa forma. Tentar entender esse pensamento e tentar colocar um pensamento verdadeiro em cima daquilo. Não é inventar de forma assim, não, então eu vou conseguir facilmente. Também não é isso. É você, assim, entender. Então tá, eu fui lá e aprendi com a minha mãe. É difícil, né? É uma experiência difícil, mas não é impossível, porque assim como minha mãe não conseguiu, tem pessoas que conseguiram. Olha só que legal. Então eu posso aprender com as dificuldades da minha mãe e posso aprender com a vitória dos outros. Eu junto tudo isso e de repente pego para aplicar um pouco na minha vida. Entendeu? Raquel já disse aqui que já fiquei sem voz. Raquel, ficar sem voz por alguma coisa psicológica, né? Isso é muito, muito como uma dor de garganta. Uma dor de garganta geralmente tem a ver com alguma coisa que você engoliu que você não conseguiu falar.
garganta ataca na hora. Eu tenho certeza absoluta disso, porque isso acontece comigo. Se a minha garganta começar a ficar inflamada, pode ter certeza, foi alguma coisa que eu deveria ter falado e não falei. Quando a mente não está bem, o corpo adoece. Exatamente isso. Se a nossa cabeça não tá boa, o nosso corpo fica doente. E quando... até ia falar com vocês e até esqueci. Existem algumas pesquisas hoje que associam um câncer, né, ao pensamento. A forma como que aquela pessoa pensou durante toda a vida dela. Então, pessoas às vezes que não conseguiram perdoar, que viveram remoendo, principalmente pessoas que viveram remoendo uma situação e não conseguiram se libertar daquilo, tem alguns estudos que mostram que ela desenvolve câncer. Então, isso é muito, eu acho que isso é muito forte, né? E é muito interessante para a gente aprender a se libertar de coisas que já aconteceram. Aprender a perdoar, aprender a pedir perdão. E pedir perdão não significa que eu preciso ser perdoada. Eu falo. Se o outro não quiser, o outro tem o direito disso. Mas eu coloquei aquilo pra fora. Eu preciso me libertar daquilo. Porque o perdão é pra gente, não é pro outro, né? A Vitória me perguntou o que seria isso que eu disse, que achar que as coisas são místicas. Porque tem gente que acha que assim, essa coisa de pensamento positivo é coisa muito de gente mística, muita gente paz e amor, e não tem nada a ver. É a mente, é a nossa mente, e a nossa mente está com a gente. Então não tem nada que é com esoterismo, entendeu? Nada disso. Então, o pensamento positivo tem a ver com a gente, que é um benefício para nós, para a nossa vida. E não tem nada fora, entendeu? Porque tem gente que não acredita em nada, né? E acaba jogando isso como se fosse uma coisa mística, que vocês me respondendo e eu tudo errada, mexendo no coisa aqui. Michelle colocou aqui, que geralmente ela desconta nos mais próximos e na comida. E é o mais comum. A gente tá irritado, tá chateado, tá estressado, eu vou brigar com a minha família. E aí eu preciso também questionar meu pensamento e falar, gente, por que eu fiz isso? Depois de ter uma ação, é importante a gente questionar. Não para se culpar, mas para aprender. Então, se eu fui grossa com alguém, eu vou tentar entender por que eu fiz, não tentando justificar para essa pessoa, porque a minha grosseria aconteceu. Então, eu vou entender, poxa, eu fiz isso porque hoje, sei lá, eu tô de TPM. Aí eu vou chegar para essa pessoa e vou falar assim, olha, desculpa, eu não deveria ter falado isso que eu falei com você. Hoje eu tô muito estressada e eu descontei em você. Quando a gente tem esse processo de avaliação do nosso comportamento, a gente consegue avaliar o nosso pensamento e a gente consegue corrigir o nosso comportamento sem culpa, porque todo mundo erra. Então isso é muito importante, gente. Para de pensar que você não pode errar. Você pode errar porque você erra, porque você é um ser humano e todo mundo erra. O mais interessante é saber pedir perdão e saber corrigir um erro sem culpa. Eu não tenho que me culpar, porque eu ainda estou em processo de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, independente da nossa idade. Porque a gente pode ter 90 anos e ainda, né? Vamos para a próxima aqui. E quando a gente tentou antes e não conseguiu? Tá. Aí você tem aquilo que eu te falei, né, Thaís? Uma experiência negativa que gerou um trauma, mas que você precisa trabalhar da seguinte forma. Uma experiência negativa não significa que precisa virar um padrão repetitivo de comportamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou elencar o que eu fiz de errado no processo anterior para não repetir.
e tentar fazer diferente dessa vez. Entendeu? E não é pra se acusar, não. Falar, eu fui burra, eu não... Nada disso. Então é falar, cara, daquela vez eu fui direitinho até esse ponto. E depois, o que eu fiz? Aí eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei a dar brecha pra aquilo. Aí, beleza. Eu identifiquei isso. Vou corrigir. A gente tem que pensar que a gente pode funcionar igual uma máquina às vezes, né? De identificar e eu vou lá e conserto. É assim, a gente pode se corrigir. Então, aí, e sempre trabalhando seu pensamento de forma positiva. Pensando, o que aconteceu uma vez não significa que vai acontecer sempre. Eu posso aprender, eu posso melhorar e eu posso conseguir dessa vez. E se eu não conseguir dessa vez? Eu vou tentar de novo até conseguir. Desistir não é uma opção. É isso que você coloca na sua cabeça, entendeu, Thaís? Porque isso vai te ajudar. E para qualquer pessoa que passou por alguma situação de trauma e que hoje tá mais difícil enfrentar aquela situação, sempre existe uma forma de mudar isso, tá? Isso aí, Thaís, sempre aprendendo com os erros, sempre aprendendo com os erros. Erro ensina. Erro não é peso, entendam isso. A gente tem que tirar esses pesos, porque senão, inconscientemente, a gente fica se culpando. E aí a gente deixa o nosso pensamento mais negativo ainda, e aí a gente não sai daquele estado que tanto faz mal pra gente. Né? Então a gente aprende, olha a experiência dos outros. Eu falo muito para as pessoas assim, você tá num processo de emagrecimento, por exemplo, segue um monte de gente que tá nesse processo, vai aprender com quem tá nisso, para de seguir comida que você não pode comer, não nesse momento que depois você vai poder comer. Porque você está num processo de emagrecimento, já é difícil, aí você tá passando ali no seu feed, aí vem um hambúrguer, pô. Aí você fala, cara, hoje o dia foi tão difícil, eu mereço isso. Aí pronto, primeiro passo para fora dos seus trilhos você tá dando aí. Então tira isso, você tem que... Lembra daquelas pessoas que nos contaminam, né, com pensamento negativo? As mesmas coisas são as nossas escolhas. Eu escolho minha rede de amigos, eu escolho o que eu sigo nas redes sociais, então vamos ter atenção àquilo que a gente está seguindo, àquilo que a gente está vendo. Se me faz mal, se não vai me ajudar, eu não preciso seguir, eu não preciso ver. Também não preciso criticar, não. É só eu deixar de seguir, não é verdade? Porque a gente tem essa livre escolha, né? Então tentem fazer isso na vida de vocês. A Vitória disse que é como se ela tivesse medo de saber dos seus traumas. Isso é uma forma de se proteger, né, Vitória? Que é muito comum a gente tem uma tendência a querer evitar lembrar de situações que foram negativas, porque lembrar faz mal, né? Já traz aquela emoção ruim. E aí é como se a gente se aproximasse mais daquilo. E aí o que eu sugiro? Tentar ver de uma forma diferente, tentar olhar para aprender e não para julgar aquilo que aconteceu, porque já aconteceu, você já viveu, você não precisa sofrer aquilo de novo, isso é muito importante. Tem pessoas que sofrem grandes traumas e quando vem a lembrança, vem a mesma sensação que viveram naquele momento. E aí o que a gente precisa fazer com isso? Precisa aprender que eu não tô vivendo aquilo novamente e que eu aprendo e que aquilo vai diminuindo cada vez, porque aquela situação não voltou. O que voltou são lembranças. Para vocês verem o poder do nosso pensamento. Lembrança gera toda a emoção de novo. Então aquilo é muito forte na gente. Você vê o poder do pensamento. E aí poder positivo também. Positivamente a gente também consegue trazer boas sensações para o nosso corpo. Ah, tá bom, Thaís. Depois vê lá no YouTube também. Também deve estar acabando aqui. Já vai dar 1 hora aqui, tá bom? Eu vou até me despedir, porque deve estar acabando isso. Eu não sei nem como eu vejo isso.
do tempo que eu tenho. As pessoas mexem nisso aqui com uma facilidade, eu não sei quanto tempo eu tenho. Então, gente, o que eu vou falar aqui pra vocês pra gente terminar? Nosso pensamento comanda a gente. Se vocês tiverem isso como lema da vida de vocês, vocês podem transformar tudo na vida de vocês para o positivo. E lembra, o estado que eu estou hoje foi eu que me coloquei através dos meus pensamentos. Se vocês aprenderem isso, vocês conseguem transformar tudo na vida de vocês. Então, essa é a dica de hoje. Gostaria que, quem gostou, quem quiser me mandar depois mensagem com sugestão de tema, para eu poder voltar a fazer essas lives para vocês, tá? Ela completa vai ficar lá no meu canal no YouTube, eu vou colocar daqui a pouco. Demora um tempo para o YouTube colocar no ar, tá, gente? Mas eu vou deixar lá. E se vocês quiserem encaminhar para outras pessoas, eu acho que a gente sempre pode ajudar alguém, né? E nos vemos, então, na próxima sexta-feira, no mesmo horário aqui, tá? Um beijo, obrigada pela participação de vocês. É muito bom estar de volta, isso me anima demais. Claudilene colocou aqui que tem pensamentos negativos como relâmpagos. É isso mesmo, é muito automático, Claudilene. Vem, e se você não se der conta, se você não trabalhar isso, ele vai ficar fixo. É porque você identifica e faz outra coisa, que é muito bom fazer também. Tá bom? Gente, ó, vou me despedir porque eu acho que vai se encerrar a qualquer momento, tá bom? A gente se vê então sexta-feira que vem. Quem quiser divulgar também a minha live para mais pessoas poderem assistir, eu agradeço, tá bom? Beijinho, até a próxima.